A Previdência Social existe para proteger o trabalhador no momento em que ele precisa, ou seja, na idade avançada e em uma situação de enfermidade. Vou dar como exemplo o caso da aposentadoria, em que o legislador previu que, quando o trabalhador atingir determinada idade, ele pode solicitar a aposentadoria na Previdência Social, se for, evidentemente, um segurado da Previdência Social. Em outras palavras, se estiver pago a Previdência Social. A outra situação é no caso de enfermidade, em que a pessoa fica incapacitada, seja uma incapacidade temporária ou uma incapacidade permanente. Nessa situação, o legislador também previu que o trabalhador pode solicitar o benefício previdenciário para lhe proteger, como contrapartida das contribuições que você pagou. Feita essa introdução, na apresentação de hoje trataremos dos requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, o atual nome da antiga aposentadoria por invalidez. Para compreender em detalhes tudo isso que eu acabei de te explicar, fica comigo até o final da nossa apresentação, que eu vou te explicar tudo. Antes, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E compartilhe essa informação em suas redes sociais. Manda para os seus amigos, parentes e vizinhos aí nos grupos do Zap que você participa, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Dito isto, venham aqui comigo para a tela do meu computador, a fim de que você possa acompanhar juntamente comigo todas essas explicações. Os requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente encontram-se lá no artigo 42, caput e parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991. E aqui eu quero fazer o seguinte registro. Por uma questão didática, eu vou utilizar hoje somente os dispositivos da Lei Geral, a Lei 8.213 de 91. Digo isto porque, no caso dos benefícios previdenciários, estão cumulados com os artigos dessa lei, bem como no regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048 de 99. Então nós temos a Lei Geral, que é de 91, e o governo brasileiro editou o decreto número 3.048 para regulamentar tudo que está na lei no que se refere a benefícios previdenciários. E, portanto, o registro que o decreto 3.048, regulamento da Previdência Social, apesar de estar mais atualizado, inclusive essa nova nomenclatura de aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, lá já está atualizada. Entretanto, repito, por uma questão didática, utilizarei somente a previsão na Lei Geral, que é a Lei 8.213 de 91. Vocês entenderam essa parte? Somente para que a gente não fique trocando de dispositivo e confunda ainda mais a cabeça de vocês. É mais interessante focarmos aqui na previsão geral, perfeito? Então, o benefício de aposentadoria por invalidez, como está lá, encontra-se disciplinado no artigo 42, caput, que é a cabeça do artigo, e o parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91. Os requisitos são os seguintes, prestem atenção aqui comigo. Qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? Para fazer jus, para ter direito ao benefício previdenciário, você tem que estar contribuindo para a Previdência Social. Em outras palavras, você tem que estar pagando as contribuições previdenciárias para ostentar a qualidade de segurado da Previdência Social. Só assim você fará jus aos benefícios previdenciários. Você vai ter a contrapartida da Seguridade Social, da Previdência Social. A não ser
em situações específicas em que, mesmo sem estar pagando as contribuições previdenciárias, você continua por um determinado período ostentando a qualidade de segurado. É o que nós chamamos de período de graça. Mas esse tópico eu vou deixar para uma futura apresentação. Combinado? Então, o requisito número 1, você deve ser um segurado da Previdência Social. Você deve ostentar a qualidade de segurado da Previdência Social, que, posto em termos simples, você tem que estar pagando, contribuindo para a Previdência Social. O requisito número 2 é o cumprimento da carência, quando for o caso. A carência para conhecimento é o número mínimo de contribuições exigidas para que você tenha direito ao benefício previdenciário. Suponha que você queira se aposentar. No caso da mulher, você tem que ter como carência 180 meses de contribuição. Esse é o período mínimo sem o qual você não tem acesso ao benefício. Então, esse número mínimo é o que nós chamamos de carência para que você tenha direito ao benefício previdenciário. E aqui encerramos o requisito de número 2. No caso da aposentadoria por incapacidade permanente, ou antiga aposentadoria por invalidez, você deve ostentar a incapacidade insuscetível. Prestem atenção nessa palavra que eu já vou te explicar o que significa. Para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência. Vamos explicar. No caso específico da apresentação de hoje, que estamos falando do benefício por incapacidade permanente, você tem que comprovar, e isso deve ser comprovado por meio de laudos médicos, de que você não consegue mais exercer a sua atividade. Você não consegue mais trabalhar para se manter. Você não consegue exercer a sua atividade de forma permanente. No caso do benefício que nós estamos tratando hoje, que é a aposentadoria por invalidez. Então você tem que comprovar que você está incapaz para exercer as suas atividades. Por isso que eu coloquei aqui, ó, insuscetível. Não é mais possível retornar à situação. Você não tem mais cura, digamos assim, permita usar o termo, para exercer a atividade. Basta que você esteja incapacitado para exercer a atividade que exercia antes. Para manter a sua subsistência, você já preenche o terceiro requisito. Vai escrevendo aí abaixo nos comentários se você está entendendo o que eu estou te explicando. Estou aqui caçando as palavras para encaixar de forma mais simples possível e tornar a apresentação compreensível por todos, independentemente do nível de conhecimento jurídico. Então escreva aí se você entendeu o que eu te expliquei ou não. O quarto requisito é não ser a doença ou lesão existente antes da filiação. Imaginemos a seguinte situação hipotética. Você foi submetido a uma avaliação médica e descobriu que tem uma enfermidade. E aí você diz, olha, essa enfermidade vai me deixar incapacitado para exercer a minha atividade. Mas eu nunca contribuí para a Previdência Social. Vou fazer o seguinte, vou começar a contribuir a partir de agora, para eu ter direito a um benefício da Previdência Social. O que isso significa? Significa que você está se filiando, você está se inscrevendo na Previdência Social já com uma enfermidade pré-existente, uma doença ou uma lesão já existente, antes da filiação, portanto, à Previdência Social. Não é possível. Você tem que ter obtido essa lesão ou doença já na qualidade de segurado da Previdência Social. Mas, como tudo no direito não é absoluto, salvo se você já tenha essa doença ou lesão, entretanto, essa enfermidade permitia com que você exercesse as suas atividades. Só que, com o decorrer do tempo,
houve um agravamento dessa doença ou lesão. Aí sim, mesmo já existindo antes da filiação à Previdência Social, essa incapacidade sobreveio por motivos de agravamento da sequela. Aí nessa situação, mesmo já havendo a doença ou lesão, ainda assim você faz jus, você tem direito ao benefício previdenciário por incapacidade. Seja ele temporário ou permanente, como é o caso da aposentadoria por invalidez. Como eu utilizei o termo incapacidade permanente ou temporária, já que estamos falando da aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, quero registrar que os mesmos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez são exigidos para o benefício de auxílio-doença. O que muda aqui é que um é um benefício permanente e o outro é um benefício temporário. O auxílio por incapacidade temporária, nome atual do antigo auxílio-doença, exige os mesmos requisitos da aposentadoria por invalidez para a sua concessão. Isto está disciplinado no artigo 59 da Lei 8.213 de 1991, o qual diz que, ressalvando apenas que a incapacidade deve ser temporária para o exercício das atividades profissionais habituais ou, embora permanente, não seja total, isto é, exista a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento. Então, se você tiver a possibilidade de reabilitar profissionalmente para exercer outra atividade, nós estamos falando de uma incapacidade temporária e não incapacidade permanente. É o caso, por exemplo, da concessão do auxílio-doença e não da aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Agora, escreva abaixo nos comentários se você entendeu as minhas explicações. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.